A deputada Joênia Wapichana. Anuncio a presença do senhor Khaled Nasser, presidente da Sociedade Palestina de Brasília, e do senhor Mohamed Kafif, embaixador da República Árabe da Síria. Passo a palavra ao senhor Ahmed Sherrada, presidente do Instituto Brasil-Palestina e Braspal. Senhor deputado Helder Salomão, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, senhoras e senhores deputados, caros amigos, senhoras e senhores aqui presentes, muito boa tarde. Quero agradecer a esta casa pela oportunidade que nos foi dada para participar desse evento tão importante para afirmar fundamentos de verdade, da justiça e da paz. Em especial, quero agradecer ao senhor deputado Helder Salomão, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, aos deputados autores de requerimento desse evento, deputada Érica Kukai, e deputado Márcio Geri e deputado Helder Salomão. Tenho o prazer de transmitir-vos as saudações do povo palestino que olham para o vosso estimado parlamento com a esperança que possam ajudar a recuperar os seus direitos e ganhem sua liberdade e independência. Senhoras e senhores, a ocupação israelense por mais de 70 anos dos territórios palestinos tem sido o desafio mais prominente para a situação dos direitos humanos. De fato, a ocupação não só se estende à presença militar do poder ocupante nos territórios palestinos, mas se estende-se às suas práticas e violações cotidianas, incluindo a imposição de várias restrições aos habitantes dos territórios ocupados. Tem sido 71 anos desde Al-Nakba, durante o qual as forças israelenses e gangues terroristas sionistas cometeram assassinatos horríveis e massacres em 1948, causando deslocamento e expulsão centenas de milhares de pessoas. Entre eles era minha família e meus pais, que foram expulsos de Jaffa, onde é Tel Aviv hoje em dia. E transformou os refugiados e removeu mais de 488 aldeias e cidades da existência, e que o nosso povo viveu nosso povo viveu por milhares de anos. Seguida, em 1967, Israel ocupou o leste de Jerusalém e o resto da Cisjordânia e da faixa de Gaza, deslocando centenas de milhares de pessoas. Podemos dizer sobre o cenário palestino que a Palestina, a pátria e o povo, com sua história, herança, identidade e entidade geopolítica, foi submetido a um massacre histórico e um roubo como nenhum outro no século XX e ainda acontecendo no século XXI. O povo palestino dentro da Palestina está vivendo a tirania da ocupação, com suas ações arbitrais e racismo. O nosso povo que vive como refugiados na diáspora continua a viver em miséria e privação. Dezenas de relatórios da ONU apelaram às autoridades de ocupação israelense para pôr fim à invasão militar da faixa de Gaza, levantar o cerco ilegal sobre ele, parar seus projetos de assentamentos na Cisjordânia e Jerusalém, e a necessidade de desmantelar assentamentos e pagar compensações. As conclusões desses relatórios apresentam sérias violações de direito internacional nos territórios ocupados. A legitimidade de resistir à ocupação israelense começa a partir do reconhecimento internacional do direito do povo à autodeterminação, liberdade e independência, e a legitimidade da sua luta para fazê-lo em todos os meios disponíveis, de acordo com a Carta das Nações Unidas, bem como convenções internacionais. A Assembleia Geral das Nações Unidas alocou uma série de resoluções afirmando a legitimidade desse direito e direito à independência e autodeterminação. Por exemplo, resolução
3.236, em 22 de novembro de 1974, que afirmou os direitos inalienáveis do povo palestino, particularmente o direito à autodeterminação, o direito à independência e soberania nacional, o direito de retorno dos refugiados e reconhecimento do povo palestino como uma parte fundamental no estabelecimento de uma paz justa abrangente no Oriente Médio. O direito de restaurar seus direitos por todos os meios, de acordo com a Carta das Nações Unidas e Resolução 2672, de 8 de dezembro de 1970, que afirmou que a declaração de que o pleno respeito pelos direitos do povo palestino é inalienável e um elemento indispensável para estabelecer uma paz justa, duradoura no Oriente Médio. Caros amigos, as autoridades de ocupação israelense estão buscando mudar a realidade demográfica e identidade histórica da cidade ocupada de Jerusalém. E isso acelerou desde a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para reconhecer o Jerusalém como capital, que constitui e continua a ser uma clara violação de todas as resoluções e convenções internacionais. A fim de continuar a sua política de roubo de terras e instalação de assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém, e hoje em dia estamos testemunhando um contínuo conflito violento e um extremismo crescente, refletindo nas práticas e no terrorismo dos colonos. A questão de assentamentos é uma violação mais prominente da ocupação contra o povo palestino na Cisjordânia e em Jerusalém. E a sua seriedade destacada no fato que ela constitui uma violação complexa e sobreposta, começando com confiscação de terras por força militar, deportação de seus habitantes originais e então demolição e destruição de propriedades até a substituição à população original pelos novos colonos extremistas trazidos de vários países. Além de violações de direito internacional, estão sendo um obstáculo principal ao direito do povo palestino à autodeterminação. Apesar do fato de que a Assembleia Geral das Nações Unidas emitiu mais das 60 resoluções condenando os assentamentos israelenses, incluindo a resolução sobre a questão dos assentamentos e outras resoluções condenando a política de assentamentos como dos aspectos das violações israelenses nos territórios ocupados em 1967, além de 6 resoluções emitidas pelo Conselho de Segurança. No mesmo caso, tudo isso as autoridades de ocupação israelenses abandonam. A fim de apertar o seu controle sobre a terra palestina, na Cisjordânia, o parlamento israelense Knesset, em fevereiro de 2017, passou a chamada Lei de Regularização, que visa legalizar retroativamente os assentamentos judaicos que foram construídos em terras e propriedades particulares palestinas. Também passou lei racista que cruzou todas as linhas vermelhas, chamada a Lei Básica, ou Lei Estado-Nação, que define Israel como Estado do povo judeu e nega a relação do povo palestino à sua pátria histórica, e ignora o seu direito de autodeterminação em seu Estado, bem assim as resoluções das Nações Unidas sobre a questão palestina e os acordos assinados. Esta lei conduz inevitavelmente à criação de um Estado racista, o Estado de apartheid, e elimina a solução de 2 Estados. Uma série de restrições à liberdade de movimento nos territórios palestinos ocupados em geral, e o isolamento das cidades da Cisjordânia ocupada entre si, e a imposição de restrições excessivas sobre o movimento de civis através de cerca de 96 checkpoints espancadas profundamente na Cisjordânia, para isolar a cidade ocupada de Jerusalém do resto dos territórios palestinos. A faixa de Gaza está passando
agravamento da situação humanitária desde a terceira agressão israelense. No verão 2014, e as forças de ocupação israelense continuam a impor um bloqueio de terra e um bloqueio marítimo sobre quase 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza por quase 3 anos, tornando-se o pior e mais longo castigo coletivo na história. As autoridades de ocupação impuseram acesso restrito a uma distância de 1.000 metros ao longo na linha de separação com faixa de Gaza, no leste e norte, demolindo e escavando plantões. As ações das forças de ocupação israelenses nessas áreas são uma clara violação das regras do direito internacional humanitário que exige o poder de ocupação para proteger civis e não os alvejar ou destruir seus bens, bem como para permitir que eles realizem seu trabalho. Por outro lado, restringir o movimento e o acesso dos palestinos e a essas terras tem aumentando o sofrimento e dos seus habitantes, por ser impedindo de fazer o seu trabalho diário, como a agricultura, que é uma importante fonte de renda para muitos deles, e o que contribui para elevar a taxa de desemprego e pobreza nos territórios palestinos ocupados. A continuação do bloqueio israelense da faixa de Gaza, bem como o céu aberto, bem como a severa restrição da liberdade de pesca nas águas territoriais palestinas constituem um crime como estipulado nos artigos 5 e 6 da Carta de Roma do Tribunal Penal Internacional, além de como uma forma de punição coletiva proibida pelas regras do direito internacional humanitário, particularmente a Quarta Convenção de Genebra, 1949, sobre a proteção das populações civis em tempo de guerra e pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, que proibiu a negação de qualquer pessoa à sua própria subsistência. Como resultado dos dados citados, além da incapacidade da comunidade internacional de forçar Israel a respeitar as suas resoluções, particularmente no respeito à necessidade de pôr fim ao bloqueio na faixa de Gaza, os palestinos observaram a exclusão do direito de retorno de qualquer discussão sobre a Palestina. Eles decidiram organizar marchas populares, terminando com encontros pacíficos perto da linha de separação com faixa de Gaza, com a participação de todas as categorias do povo palestino, e chamaram-lhes marchas de retorno e quebra de cerco, como uma expressão de sua adesão ao seu direito de retorno e autodeterminação, de acordo com as resoluções e leis internacionais, especialmente Resolução 194 da Assembleia Geral das Nações Unidas, e as resoluções internacionais subsequentes que garantam o seu direito de regressar aos seus lares, bens e indenização pelos seus danos. Os palestinos formam um corpo popular para organizar as atividades desse movimento de massa, para garantir que não se desviam de seu caminho pacífico. Supremo Comissão Nacional das Marchas de Retorno e Rompimento do Cerco, que por sua vez enfatizou em mais de uma ocasião pacificação do movimento e surgimento de sua ideia das regras do direito internacional, em particular, e as resoluções da Assembleia Geral da ONU 194 sobre empoderamento dos refugiados palestinos, declarando que seu objetivo temporário é romper o bloqueio da faixa de Gaza. Os palestinos começaram a enviar mensagem da vida a cerca de 70 metros de distância do cerco de separação. Por vezes plantam árvores, enquanto um número de professores universitários mudou suas aulas para acampamentos de retorno, e algumas famílias realizaram suas alegrias naqueles acampamentos e organizaram jogos de futebol para confirmar que as marchas de retorno e quebra de cerco são um projeto de vida e nunca foi um projeto de morte. No entanto,
as forças de ocupação israelenses confrontaram esta mensagem popular pacífica com balas de fusão explosiva, um tipo de bala especial projetada para explodir nos corpos das vítimas com o objetivo de causar tanto dano interno quanto possível sobre as vítimas, em uso excessivo de força que levou à morte de dezenas de civis desarmados. 2 minutos? Vamos pular. Senhoras e senhores, as marchas de retorno e rompimento do cerco eram um modelo de resistência popular pacífica, e os fatos no chão provam conclusivamente que não havia ações ou atividades militares nos encontros de marcha. Não houve nenhuma evidência que faria uso excessivo legal pelas forças de ocupação israelenses, como confirmado pelo peritos independentes da ONU em sua declaração de 17 de abril de 2018. As câmeras de mídia que documentaram os acontecimentos de grande marcha de retorno, refutando quaisquer alegações israelenses de que os manifestantes usam violência durante as marchas, afirmando que as forças de ocupação israelenses não respeitam o princípio de proporcionalidade. As mortes de ferimentos foram por uma prática de terror sem justificação jurídica, que constitui crimes internacionais puníveis pelo direito internacional humanitário e em conformidade com a Carta de Roma do Tribunal Penal Internacional. Estimados senhores deputados, caros amigos, gostaria de recordar que Israel não implementou uma das centenas de resoluções aprovadas pelo Conselho de Segurança. Mais recentemente, a Resolução 2334, de 23 de dezembro de 2016, e a Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a questão palestina, 86 resoluções do Conselho de Segurança, 705 resoluções da Assembleia Geral, incluindo a decisão do Tribunal Internacional de Justiça sobre a parede de apartheid, que obriga Israel a parar a construção da parede de separação e desmantelar suas partes na Cisjordânia, revogar ordens para sua construção e compensar os palestinos afetados, e apelou para a comunidade internacional para abster de se ajudar Israel. E continua essa situação ilegal que surgiu por constituição do muro de separação. Diante dessa realidade amarga e perigosa, porque as leis e resoluções internacionais não são aplicadas e a Israel, porque as resoluções do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral continuam a ser mera tinta no papel quando se trata da Palestina e dos direitos do povo palestino. Por quanto tempo Israel continuará a fugir, escapar aos benefícios da paz e a reconhecer injustiça histórica que infligiu ao povo palestino? Eu tentei nesses poucos minutos colocá-los para desses fatos que exige que a comunidade internacional, as organizações de direitos humanos e os amigos do povo palestino para mover-se popularmente e oficialmente contra a ocupação israelense, através dos meios políticos, jurídicos e pela mídia, e que, enfim, pressionar o Estado da ocupação a respeitar a lei internacional e as resoluções da ONU. A comunidade internacional deve investigar as atividades de colonialismo e assentamentos, incluindo as atividades comerciais de empresas e instituições que apoiam as atividades de assentamentos, advertindo que era perigoso e imoral para o Brasil seguir o exemplo dos Estados Unidos no que diz respeito ao conflito árabe-israelense, pois isso viola as leis internacionais, tanto a Constituição brasileira, bem como seus sérios danos à relação do Brasil com os povos da região em geral e o povo palestino em particular.
olhamos para essa estimada casa a fim de se prosseguir os esforços de desempenhar um papel político-diplomático ativo que impediria a ocupação de prosseguir os seus crimes, esperamos que esse Parlamento adote uma conjunto de medidas e passos que contribuem para a supressão da ocupação e seu sentido de que está acima da lei e da responsabilização, incluindo o pedido da Assembleia Geral das Nações Unidas para solicitar um parecer consultivo do Tribunal Internacional de Justiça sobre o status jurídico da ocupação ao longo prazo da Palestina, procurar através do Conselho de Direitos Humanos da ONU para nomear uma equipe de peritos para propor um protocolo especial anexado à 4ª Convenção de Genebra para o propósito específico de propor um sistema jurídico para qualquer ocupação que dura mais de 5 anos e que o Conselho de Direitos Humanos deve prestar mais atenção à recusa das forças de ocupação israelenses de cooperar com o funcionamento normal das Nações Unidas através do relatório especial sobre a situação dos direitos humanos nos territórios palestinos ocupados. Apelo à Comissão de Direitos Humanos para que organize uma visita por deputados, incluindo juristas e jornalistas aos territórios palestinos ocupados para documentar e testemunhar as violações dos direitos humanos e do direito internacional na Cisjordânia e em Gaza. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos então agora à terceira exposição da professora Berenice Bento, professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, UNB. Boa tarde a todas.